Capítulo 8. Honestidade em tudo. Certa noite, recebi um telefonema do qual jamais me esquecerei. Foi de Alan Whitcock. Você não vai acreditar no que aconteceu, ele falou. Fui ao posto de gasolina perto de minha casa e coloquei R$ 20 de combustível no meu carro. Quando pedi o recibo, o frentista fez um de R$ 30. Ao mostrar-lhe o erro, ele replicou: Ah, use o recibo na sua empresa e você ganhará R$ 10 de forma fácil. Afinal de contas, um monte de gente faz isso. Todos nós, como Allen, seja o executivo, o empregado ou a dona de casa, temos que tomar decisões diárias sobre lidar com o dinheiro de forma honesta ou não. Você avisa o caixa do supermercado quando recebe troco a mais? Já tentou vender algo e foi tentado a não dizer a verdade total para não perder a venda? Aspas. Cada homem fazia o que achava mais reto. Juízes, capítulo 17, verso 6. Aspas. Honestidade na sociedade. Essas decisões são mais difíceis de serem tomadas porque parece que todas as pessoas que nos cercam são desonestas. O roubo dos empregados, por exemplo, em seus locais de trabalho, aproxima-se de US$ 1 bilhão por semana. Byron estava lendo o jornal enquanto Peg, sua esposa, preparava o café da manhã. Querida, dê uma olhada nisso. Outro político foi pego com a boca na botija, falou ele. Duvido que haja um político honesto no país inteiro. Que bando de velhacos! Poucos minutos depois, Byron dava um sorrisinho malicioso, enquanto contava à esposa o seu plano de aumentar o relatório de despesas, de tal forma que o patrão tivesse que lhe pagar mais do que havia realmente gasto. Byron não estava consciente da incoerência entre seu próprio comportamento e o seu desagrado com a desonestidade dos outros. Como ele disse a Peg, do jeito que a economia está indo, é preciso ser esperto para poder sobreviver. A companhia não precisa desse dinheiro e, além disso, todo mundo faz isso. Vivemos numa era de, entre aspas, honestidade relativa, na qual as pessoas estabelecem seus próprios padrões de honestidade, que variam conforme as circunstâncias. A Bíblia fala de um tempo semelhante que foi um período de turbulência na história de Israel. Aspas. Cada um fazia o que queria, agindo de acordo com o que achava certo. Juízes 17, verso 6. Aspas. Honestidade nas Escrituras. A honestidade relativa contrasta claramente com as Escrituras. Deus exige honestidade absoluta. Provérbios capítulo 20, verso 23 diz, aspas, o Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. Aspas. E Provérbios capítulo 12, verso 22 nos afirma, aspas, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Aspas. Em Levítico, capítulo 19, verso 11, declara, aspas, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Aspas.
Vamos estudar esta comparação entre o ensino da Escritura e a prática da nossa sociedade em relação à honestidade. A questão: padrão de honestidade. A Bíblia, absoluto, e a sociedade é relativo. Questão: interesse de Deus quanto à honestidade. Na Bíblia, Deus ordena que haja honestidade. A sociedade, não há Deus. Na questão: em que se baseia a decisão de ser honesto ou desonesto? Na Bíblia, na fé no Deus vivo e invisível. A sociedade, somente nos fatos que podem ser vistos. Na questão: pergunta comumente feita no momento da decisão quanto a ser honesto. Na Bíblia, isso agradará a Deus? A sociedade? Será que eu vou conseguir? O Deus da verdade. Ser verdadeiro é um dos atributos de Deus. Aspas. Eu sou a verdade. João, capítulo 14, verso 6. Aspas. Além disso, ele nos ordena que reflitamos seu caráter honesto e santo. Aspas. Tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta a Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Aspas. A natureza de Deus contrasta totalmente com a natureza de Satanás. Em João, capítulo 8, verso 44, descreve o caráter do maligno. Aspas. Ele, o diabo, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aspas. O Senhor deseja que tomemos a forma do seu caráter honesto e não a da natureza desonesta do diabo. Por que Deus exige honestidade absoluta? Deus impôs um padrão de honestidade absoluta por 5 razões. Primeira, não podemos ser desonestos e amar a Deus. Quando somos desonestos, agimos como se o Deus vivo não existisse. E é impossível amar a Deus se ele não existe. Pare e pense sobre o que dizemos quando tomamos a decisão de ser desonestos. Deus não é capaz de prover exatamente o que eu preciso, mesmo que ele tenha prometido fazê-lo. Mateus 6, verso 33. Vou agir por minha própria conta e do meu próprio jeito desonesto. Deus não conseguirá descobrir minha desonestidade. Deus não tem poder para me disciplinar. Se acreditássemos de fato que Deus poderia nos disciplinar, não consideraríamos agir de forma desonesta. O comportamento honesto é uma questão de fé. Uma decisão honesta pode parecer tola, à luz das circunstâncias observadas por nós. No entanto, uma pessoa fiel a Deus domina a arte de considerar um outro fator válido, mesmo que seja invisível, a pessoa de Jesus Cristo. Cada decisão honesta fortalece nossa fé no Deus vivo, mas, se escolhermos a desonestidade, estaremos negando, em essência, a existência do Senhor.
As Escrituras declaram que aqueles que praticam a desonestidade odeiam a Deus. Aspas. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Provérbios 14, verso 2. Aspas. Segundo, não podemos ser desonestos e amar nosso próximo. O Senhor ordena a honestidade absoluta porque o comportamento desonesto quebra o segundo mandamento. Aspas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, verso 31. Aspas. Lemos também em Romanos, capítulo 13, verso 9 e 10. Aspas. Se você amar o seu semelhante tanto quanto ama a si próprio, não desejará maltratá-lo ou enganá-lo, ou roubar-lhe algo. O amor não faz mal a ninguém. Aspas. Quando agimos com desonestidade, estamos roubando uma outra pessoa. Podemos tentar nos enganar, ao pensarmos que a perda é do estabelecimento ou do governo, ou de uma companhia de seguros. Mas, se olharmos bem, veremos que estamos roubando o dono do estabelecimento, os contribuintes que pagam o imposto ou os segurados. É como se estivéssemos tirando dinheiro de suas carteiras. Precisamos nos lembrar de que a desonestidade sempre prejudica pessoas. Terceiro, a honestidade traz credibilidade à evangelização. Nosso Senhor ordena que sejamos absolutamente honestos para demonstrarmos a realidade de Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Nossas ações falam mais alto que nossas palavras. As Escrituras nos dizem, aspas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Filipenses 2, verso 15. Aspas. Há meses, Robert Nilsson tentava vender uma caminhonete. Por fim, uma pessoa interessada decidiu comprá-la, mas no último momento falou para ele: só vou comprar a caminhonete se você não declarar o negócio ao fisco, para que eu não precise pagar imposto. Nilsson ficou tentado, mas sabia que isso era errado. Então respondeu: sinto muito. Não posso fazer isso porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Alguns dias mais tarde, Nilsson disse: você deveria ter visto a reação do comprador. Ele ficou chocadíssimo. Então aconteceu uma coisa interessante. Ele comprou a caminhonete e sua atitude mudou por completo. Ele se tornou muito aberto a conhecer Jesus Cristo de uma forma pessoal. O comportamento honesto confirma àqueles que ainda não conhecem ao Senhor que servimos a um Deus Santo. Quarto, a honestidade confirma a direção de Deus. Lemos em Provérbios 4, verso 24 ao 26. Aspas. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Aspas.
Que princípio extraordinário! Quando você for absolutamente honesto, aspas, os seus passos serão seguros, aspas. Decidir andar no caminho estreito da honestidade elimina as muitas possíveis avenidas da desonestidade. A tomada de decisões torna-se mais simples, porque o caminho honesto é um caminho claro. Se eu tivesse entendido isso, falou Raymond, enquanto as lágrimas escorriam por sua face. Dona e eu queríamos demais aquela casa. Era a casa dos nossos sonhos, mas tínhamos tantas dívidas que não preencheríamos os requisitos para um empréstimo. A única forma de comprarmos a casa seria esconder do banco algumas de nossas dívidas. Foi a pior decisão de nossas vidas. Quase imediatamente se tornou impossível pagarmos as prestações mensais do empréstimo imobiliário e nossas dívidas também. A pressão foi crescendo. Era maior do que Dona podia suportar. A casa dos nossos sonhos tornou-se um pesadelo familiar. Eu não perdi apenas minha casa, também quase perdi minha esposa. Se Raymond e Donna tivessem sido honestos, o banco não teria aprovado o empréstimo. Eles não teriam conseguido comprar aquela casa em particular. Se tivessem orado e esperado, talvez o Senhor tivesse trazido algo mais apropriado e teriam evitado a pressão que quase terminou com o casamento. A honestidade ajuda a confirmar a direção de Deus. E quinto, mesmo pequenos atos desonestos são devastadores. Deus requer que sejamos totalmente honestos, porque mesmo o menor ato de desonestidade é pecado. Até mesmo uma pequena mentira pode endurecer nossos corações e fazer com que nossas consciências fiquem cada vez mais insensíveis ao pecado. Isso pode tornar nosso ouvido surdo à voz calma e suave do Senhor. Uma única célula do câncer da desonestidade pode multiplicar-se e tornar-se em desonestidade cada vez maior. Aspas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16, verso 10. Aspas. Um acontecimento na vida de Abraão desafiou-me a ser honesto em questões pequenas. O rei de Sodoma ofereceu a Abraão todas as coisas que Abraão tinha recuperado quando retornou de Sodoma, onde teve sucesso no resgate de pessoas. Abraão respondeu ao rei, aspas, levantei minha mão ao Senhor e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nenhuma correia de sandália. Gênesis 14, versos 22 e 23. Da mesma forma que Abraão não desejava tomar nem uma linha ou um cordão de uma sandália, desafio você a fazer um compromisso semelhante nesta área de honestidade. Prometa ou faça um pacto de não roubar nem sequer um selo, uma cópia, um clipe de papel, um telefonema interurbano ou um centavo que seja de seu empregador, do governo ou de qualquer outra pessoa.
O povo de Deus deve ser honesto, mesmo nas questões menores e aparentemente sem consequências. Como escapar da tentação da desonestidade? A não ser que neguemos a nós mesmos e vivamos em rendição ao Espírito Santo, todos seremos desonestos. Aspas. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5, verso 16. Aspas. O desejo de nossa natureza humana é agir com desonestidade. Aspas. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, os roubos, o engano. Marcos 7, verso 21 e 22. Aspas. O desejo do Espírito Santo é que vivamos em honestidade absoluta. Quero deixar bem claro que a vida de honestidade absoluta é sobrenatural. Precisamos submeter nossas vidas inteiramente a Cristo como Senhor e permitir que Ele viva sua vida através de nós. O livro mais desafiador que já li sobre a rendição da vida ao Espírito Santo é Humility, ou seja, Humildade, de Andrew Murray. Recomendo-o a você. Pelo temor saudável ao Senhor. Lemos em Provérbios 16, verso 6. Aspas. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Aspas. Um temor saudável ao Senhor não significa vê-lo como um grande tirano que apenas espera a oportunidade de nos punir. Pelo contrário, ele é um pai amoroso que, com seu amor infinito, disciplina seus filhos para o benefício deles. Aspas. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, verso 10. Aspas. Certa vez, durante uma viagem de negócios, dividi um quarto de hotel com um amigo. Ao sairmos de lá, ele colocou rapidamente um dos copos do hotel dentro do seu bolso e andou até o carro. De repente, senti-me tomado do temor do Senhor. É difícil explicar esse sentimento. A descrição mais próxima que encontrei está em Daniel 5, verso 6, que narra a reação do rei da Babilônia diante do texto escrito na parede. Aspas. E os seus pensamentos do rei o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Aspas. Lá estava eu, com os joelhos tremendo ao pensar em Hebreus 12, verso 11. Aspas. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Aspas. A disciplina dói. Se me fosse dada a opção, preferiria compartilhar sua santidade através da obediência à sua palavra, do que tomar uma decisão deliberada que me levasse a receber a disciplina de meu Pai amado. Nem consigo dizer o quanto me senti aliviado quando meu amigo devolveu o copo, após eu lhe implorar para fazê-lo. Aspas. Pela perda de bens. Creio que nosso Pai Celestial
não permitirá que mantenhamos algo adquirido de forma desonesta. Provérbios 13, verso 11, diz que, aspas, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Aspas. Linda comprou 4 azaleias, mas o funcionário cobrou somente uma. Ela percebeu, mas saiu da loja sem pagar as outras 3. Linda contou que foi incrível a rapidez com que as 3 plantas morreram. Pense um instante nisso. Se você é pai ou mãe e seu filho rouba algo, permite que a criança fique com o objeto? É claro que não. Você manda que ele devolva o item, pois o caráter da criança seria prejudicado caso mantivesse o objeto roubado. Além de insistir para que o devolva, você quer que a criança experimente um desconforto suficiente para produzir uma impressão duradoura. Por exemplo, talvez você peça à criança para confessar o roubo e pedir perdão ao gerente da loja. Quando nosso Pai Celestial nos disciplina, em geral, Ele o faz de forma que não nos esqueçamos mais. O que fazer se fomos desonestos? Infelizmente, todos somos desonestos de vez em quando. Uma vez reconhecido nosso ato desonesto, precisamos fazer 3 coisas. Primeira, restaurar nossa comunhão com Deus. Todas as vezes que pecamos, nossa comunhão com Deus é quebrada e ela precisa ser restaurada. Lemos em 1 João 1, verso 9, que, aspas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aspas. Precisamos concordar com Deus que nossa desonestidade é pecado e, então, aceitar seu perdão gracioso para que possamos novamente desfrutar de sua comunhão. Segundo, restaurar nossa comunhão com as pessoas. Devemos confessar nossa desonestidade à pessoa por nós ofendida. Aspas. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Tiago 5, verso 16. Aspas. Isso tem sido difícil para mim. Após anos evitando esse passo, comecei a confessar minha desonestidade aos outros. A falta de prosperidade financeira de uma pessoa pode ser consequência da violação desse princípio. Aspas. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Aspas. Terceiro, devolver qualquer propriedade adquirida de forma desonesta. Se adquirimos qualquer coisa de forma desonesta, devemos devolvê-la a seu dono por direito. Aspas. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a 5ª parte. Aquele a quem pertence lhe dará. Levítico, capítulo 6, verso 4 e 5. Aspas. A restituição
é uma expressão concreta de arrependimento e um esforço de corrigir um erro. Se não for possível fazer a restituição à parte prejudicada, então a propriedade deverá ser dada ao Senhor. Números, capítulo 5, verso 8, ensina, aspas, mas, se esse homem não tiver parente chegado, a quem possa fazer a restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote. Aspas. Suborno. Um suborno é definido como algo dado a uma pessoa para influenciá-la a praticar um ato ilegal ou errado. Aceitar suborno é claramente proibido pelas Escrituras. Aspas. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Êxodo 23, verso 8. Aspas. O suborno, às vezes, é sutilmente disfarçado de presente ou comissão. Avalie sempre cada oferta para ter certeza de que não se trata, na realidade, de um suborno. Bênçãos e maldições. Na lista abaixo, encontram-se algumas das bênçãos que o Senhor prometeu para os honestos e algumas maldições reservadas para os desonestos. Leia-as devagar e em oração, e peça que Deus use sua palavra para motivar você a uma vida de honestidade. Bênçãos prometidas à pessoa honesta. Primeira, intimidade com o Senhor. Aspas. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 3, verso 32. Aspas. Segundo, uma família abençoada. Aspas. O justo anda na sua integridade. Felizes lhes são os filhos depois dele. Provérbios 20, verso 7. Aspas. Terceiro, vida longa. Aspas. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Provérbios 12, verso 19. Quarto, prosperidade. Aspas. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Provérbios 15, verso 6. Aspas. Maldições reservadas aos desonestos. Primeiro, separação de Deus. Aspas. Porque o Senhor abomina o perverso. Provérbios 3, 32. Aspas. Segundo, problemas familiares. Aspas. O que é ávido por lucro, desonesto, transtorna a sua casa. Provérbios 15, verso 27. Aspas. Terceiro, morte. Aspas. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Provérbio 21, verso 6. Aspas. E quarto, pobreza. Aspas. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Provérbios 13, verso 11. Aspas. Você é a pessoa que Deus tem procurado?
Creio que não valorizamos com seriedade o impacto que uma pessoa honesta causa. Leia, escute com atenção Jeremias, capítulo 5, verso 1. Aspas. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber. Buscai pelas suas praças a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. E eu lhe perdoarei a ela. Aspas. O destino de uma cidade inteira estava em jogo. Seu futuro dependia da existência de uma pessoa totalmente honesta. Você seria essa pessoa em sua comunidade? Você pode até não receber a aclamação da mídia, dos executivos ou dos políticos da comunidade, mas na economia de Deus, seu compromisso com a honestidade pode ter uma influência poderosa em sua cidade. Contraste. A sociedade diz: você pode ser desonesto porque todo mundo o é. As Escrituras dizem: o Senhor ordena honestidade absoluta, mesmo nas menores questões.